Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Gratidão, papai. Gratidão por esse momento com nossos irmãos, papai. Sim. Gratidão. Irmãos, hoje, dia 8 de abril, porção dobrada, sexta era, sexto descendente. É muita alegria, né, irmãos? E ver vocês aqui reunidos, irmãos, eu fico assim, sem palavras, porque eu não poderia deixar de lembrar o dia que eu encontrei os irmãos. Eu cheguei ali, encostei no muro, era uma muretinha, né, a casa assim simples. Aí eu falei que os irmãos, o irmão Arthur tava com uma barba grande, grande, e eu sempre gostei de barba grande, só que esposa brigando, né, sempre. Mas eu falei assim, é aqui que é o meu lugar, que eu vou ficar com esse irmão. E quando eu conheci, irmãos, ali, né, no vídeo ali, eu procurando para se reunir, a maioria, né, que desespero, onde que eu vou reunir, com quem eu vou reunir. E na hora que eu cliquei lá, eu vi lá a lista de imersão. Aí eu vi lá escrito, eu sempre gostei muito do nome Arthur, sabe? Eu gosto daquele filme que eu sempre, quando eu posso, eu gosto de assistir porque fala de guerras. Eu gosto de filme assim. E o Rei Arthur. Eu gosto desse filme, eu sempre gostei. As pessoas falaram, já assistiu esse filme? Eu vou assistir de novo. E a gente não sabia, né? Porque o papai estava conduzindo o povo, né? Estava conduzindo desde tempos antigos. As pedrinhas foram jogadas aqui, num terreno espaçoso, né? Estão sendo juntadas. Gratidão, papai. E quando eu tive ali com os irmãos, eu falei assim, pai, eu tô tão perdido. E o irmão falou sem saber na época, né? Esse irmão chegou ao nosso meio perdido, desorientado, né? Eu cheguei assim, eu tô tão perdido, sem saber o que fazer da minha vida, porque nada fazia mais sentido. Aquelas palavras do pastor, aquilo já estava incomodando meus ouvidos, nada estava fazendo sentido. Mas nós estávamos ainda em Sardes, né? Nós estávamos ali ouvindo a ministração do mensageiro de Sardes. Verdade. Né? E foi um momento assim, irmãos, único. Por quê? Para cada um dos irmãos que foi único. Porque quando nós nos encontramos, hoje especificadamente, que é um dia que marca, né? Marca 2 anos do filho varão. 2 anos, irmãos. E aí nós pensávamos que 8 de abril era o quê? Arrebatamento, né? Um subindo para o monte. E foi arrebatamento E mesmo, foi, né? né? Foi o arrebatamento. Tirou de um e deu foi para pro outro. né? nós pensando que a gente naquele momento ia partir daqui, né? Um subindo para o monte, um indo para se desbandando para uns cantos sozinhos, outros juntos que podiam estar juntos. Foi algo assim diferente naquele momento, mas ao mesmo tempo algo assustador, porque quando não aconteceu, No outro dia, irmão? quando não aconteceu, nós chegamos, eu cheguei em casa especificadamente com a cara no chão, triste, envergonhado e muita zombaria. No outro dia, um ficava ligando pro outro. Será que ele foi? Eu fiquei, não é possível. Ligando pra ele. Eu e a Angélica, nós fez chamada de vídeo e nós, eu, ela e outra irmã, esperando 1h da tarde, esperando. Pois é. Eu estava no monte onde a gente começou as ministrações, eu e o irmão Shaul. Eu tinha caído no meio do mato. Tadinho. Subi o morro, ele falou, esse aqui que é o caminho. Na hora que eu fui ver, tinha uma estradinha toda arrumadinha para passar. E eu fui passar no meio do mato para dar a volta, caí no meio do mato, saí rolando, com um monte de carrapicho nas pernas. Para no final falar assim, gente, eu tô seguindo uma pessoa errada. Eu tô seguindo uma pessoa errada. Eu frustrei, irmão. Eu me frustrei. A maioria se frustrou. A maioria se frustrou. Eu falo a maioria porque uns continuam seguindo, né? Uns continuam seguindo. Mas eu me frustrei. Eu falei assim, tem algo errado, irmãos. Tem algo errado. E veio um consolo, né?
No dia seguinte, nosso irmão deu pra gente um consolo. Que aí onde a gente fez a primeira, teve ali o primeiro entendimento, né? Do ancião e servo. Aí o Pai nos deu um consolo, trouxe essa ministração, que foi um marco, irmãos. A ministração do ancião e servo foi um marco para nós. Por quê? Porque a gente foi entender a condição de igreja. Nós fomos entender a condição que primeiro tem que estar reunido. Nós fomos entender que primeiro precisa o quê? Partir o pão. A gente foi entender a condição que tem que ser unânimes. Foi entender a condição de um exército, né? E hoje a gente pode falar com muita alegria e satisfação, né, irmãos? Que agora nós estamos com a verdade. Nós estamos com a verdade, né? O filho varão, ele estava ali adormecido, né? Dentro do ventre, né? Da mãe, né? Da igreja. Mas aí nasceu. Eu tô lembrando disso, irmãos, porque isso tudo para mim, como para todos, faz sentido. Pernilonguinho tá aí? Tem repelente. Quer repelente, mano? Não? Então, irmãos, quando fala ali no Salmos 18, que a gente entendeu, né, a morte que aconteceu lá em cima, e foi dado um grito, e Al veio e nos colocou num terreno espaçoso, né? E hoje nós estamos num terreno espaçoso, as pedrinhas que já foram ajuntadas, né? E a gente vê, irmãos, que o papai, desde lá de trás, nos capacitou. Em cada detalhe, eu estava até conversando com os irmãos mais cedo, cada um foi trabalhado lá atrás. Cada um. Para hoje, a gente entender o sentido de toda a nossa vida, né? Porque nós não entendíamos nada. Eu mesmo falava assim, por que eu estou aqui nessa terra? Não era assim? A gente não entendia nada, irmãos. Não entendia nada, nada, nada. Mas quando a gente encontrou a verdade, e aquilo foi esclarecendo, a gente entendeu que nós não somos dessa terra, nós somos seres celestiais, as coisas foram abrindo, a gente foi falando assim, agora faz sentido por que eu passei por isso, por que eu passei por aquilo. Agora faz sentido, e quando a gente ouviu a voz da verdade falando, agora faz sentido. Entendeu, irmãos? E o Pai, ele está hoje nos dando essa alegria de poder ver que as pedrinhas foram que ajuntadas. Estão todas ajuntadas ainda? Não. Mas hoje a gente vê que vocês que estão aqui, irmãos, a gente falou mais cedo, o irmão Arthur, sem saber, falou, né? Vocês são o quê? O exército de frente. O exército está sendo levantado de frente. Os que estão sendo preparados, sendo afiados, sendo moldados, exortados quando necessita. Entendeu? Porque é o cuidado de Al conosco, irmãos. É o cuidado de Al, porque não é o cuidado de homem, é o cuidado de Al conosco. Entendeu? Por isso que quando a gente recebe uma exortação, a gente no quê? Se entristece? Não, a gente nos alegra. Davi, no primeiro momento, Paulo fala assim, no momento da exortação, parece algo ruim. Mas depois é o quê? Se torna algo bom. Porque se torna algo sensato. Você fala assim, é verdade. E a palavra fala, né, que os sábios que são exortados, né? Se tornam o quê? Mais sábios. Mas aqueles que menosprezam a exortação, né? Se tornam o quê? São tolos, né? Então exorta o sábio, ele se torna mais sábio ainda. Exorta o tolo e ele te odiará, não é isso? Vamos abrir aqui, irmãos, rapidamente, em Daniel 12. Porque hoje eu falei assim, papai, o que tu queres, né? Falar aqui conosco nesse primeiro momento. Aí eu já entendi aqui quando chegou. Eu já entendi aqui quando chegou, né? Maravilhoso demais. Daniel 12. Daniel 12 diz assim. 12, irmãos, no versículo 9. 12, 9. Ele respondeu:
Vai, Daniel, pois essas palavras estão fechadas e lacradas até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Ok? Essa mensagem aqui foi a mensagem inicial do vídeo Ancião e Servos, que o nosso amado irmão apresentou ali. Essas palavras foram lacradas e fechadas até o tempo do fim. E quem que pode abrir essa palavra que foi lacrada e fechada? Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém mais fecha. Tem um mais. Que abre e ninguém mais fecha. O mais é uma condição de falar assim, ó, ele abriu, então ninguém mais vai fechar. Ele fechou, ninguém mais vai fechar. Ele abriu, ninguém mais vai tocar para querer fechar aquela porta. Vocês estão entendendo? E essa passagem faz um link direto com o quê? Com o Apocalipse 3:7. O que está escrito lá? Vamos lá? Eu preciso voltar nisso aqui, viu, irmãos? Irmão Marcos, na minha versão aqui tem algo bem interessante. Assim, essas palavras estão fechadas e reservadas. Então, se elas estão reservadas para os filhos, né? É reservado para os filhos. O mais importante é quando a gente pensa no fechar, porque aquele que fecha ninguém abre, né? E que abre ninguém fecha, por causa da condição de chave, né? Agora olha só para você ver, ó. Apocalipse 3:7. Ó, ao anjo da igreja que em Filadélfia, né? Assim diz o santo verdadeiro. Quem que é esse aqui, irmão de Cleito? É Micael. É? Yalcha Micael. Ah, que é Yalcha. É. Assim diz Yalcha Micael. o santo, o verdadeiro, né? Yalcha Micael. Aquele que tem a chave de Davi, que abre, o que abre, ninguém mais fecha, e o que fechando, ninguém mais abre. Tá claro. Aí nessa mesma condição, lá embaixo ele fala assim no versículo 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Duas pessoas, mas na mesma pessoa. Entendeu? O sexto e o sétimo, ou melhor, o sétimo falando para o sexto. O sétimo falando aqui para o sexto. Por quê? O anjo, quando fala Apocalipse 1, ele andava no meio dos 7 candelabros de ouro. Que são o quê, irmã Adriana? Os candelabros é a representação de quê? Das igrejas. Candelabro é a representação das igrejas. Ele anda no meio das igrejas. Quando chega na era Filadélfia, na sexta era, irmãos, ele está aqui em carne. Mas ele está na condição de Yalcha? Não, ele está na condição de Micael. Aí agora a gente entende. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque é aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Tá claro para nós? Que é a condição dele falando para cada um, e que é ele mesmo falando para todas as igrejas. Ele inicia falando como ele é, na representação dele. Santo e verdadeiro, estava morto, mas eis que estou vivo. Não é isso? Ele fala ali, né, aquele que tem a chave. Ele mostra as condições dele, mas no final... O assim seja. O assim seja. Aquele que tem os 7 espíritos de alma. Aquele que tem os 7 espíritos de alma. Nossa, irmãos. Tem a foice na mão. Hã? Tem a foice na mão. Segura a foice na mão. É. Não, as eras das igrejas, né? Quem fala. Vamos pegar aqui pra gente lembrar delas? Vamos pegar aqui, ó. Até bom para os irmãos que estão mais novinhos vão lembrar. Na carta de Éfeso fala, né? Assim diz, F 2:1. Assim diz
aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita. Viu? Assim diz aquele que segura na mão o quê? Direito. Sua mão Direito. direita. Viu? Aí quando nós vamos aqui para ela de Esmirna, o que ele fala da condição? Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: assim diz o primeiro e o último. Quando nós vamos em Pérgamo, fala o quê? Assim diz o que tem a espada afiada de 2 gumes. E aquele que esteve morto, mas Voltou à vida. É. Bom lembrar, irmão. Aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Na era de Esmirna. E quando a gente lembra que, quando fala tem espada afiada, nós remetemos lá em Apocalipse o quê? 19. A espada que sai de onde? Da boca. E nós entendemos por que a espada sai da boca, né, irmãos? É? ele não tem as Não. mãos sujas de sangue. Para ele não ter as mãos de sujas. sangue. Por quê, irmão? Por que de Cleiton? Para ele construir o templo. Isso, irmão. Oi, irmão. Assim diz aquele que é filho de Ial. E aí, irmã? Quem que é esse? E quem que é Ial? Ial forte e valente, que era Ialche, que se tornou Ial forte e valente. Assim diz o filho de Ial, né? Na realidade, irmãos, lembrando aqui, que eu vejo assim, que muitas vezes o irmão fala Micael. Tem que lembrar que se fechou com a morte do papai, né? É aquela representação lá da antiga aliança, que Eliezer, que ali eles traduziram como Eleazar, mas é Eliezer, só para não confundir com o filho de Moisés, que também era Eliezer, que ele herdou do pai dele. Eles subiram os dois, foram lá e Moisés tirou as vestes de Arão e pôs Eliezer, e ali morreu Arão. Desceu somente Eliezer com Moisés, porque ali é a representação que para trocar as vestes precisou da morte de Arão, ou seja, representação morte de papai Yaush. Papai Yaush, depois que morreu, ele pôde entregar suas vestes para o seu filho, dar continuidade na sua obra. Então, é aquela condição: mão direita segura as estrelas na sua mão direita. Ali já deixa claro que é Yalcha Micael. Yalcha Micael. Que bonito. É, pertinho. Olha só. Ó, Yalcha Micael. Quando é a mão esquerda, é Micael. Quando é a mão direita, é Yalcha. Então, na condição que ele foi para o céu, ele foi também sobreexaltado. E lá ele deixou de ser Micael para se tornar Yalcha. E ele sempre foi Yalcha, desde que papai subiu para a luz inacessível. Exatamente. E andou até a hora que papai falou assim: olha, meu filho, você vai ter que descer. Você vai ter que descer, porque Ial não faz nada sem revelar aos seus servos profetas, porque faz um link com Ial falando com Elias. Elias, unge Eliseu, profeta em teu lugar. Mas ele fala com os seus servos profetas. Aí você lembra de Apocalipse 1, né? Revelação de Yahshua Mashiach, que Yahweh lhe concedeu. Viu? Mostrando Yahshua Mashiach como profeta. Tremendo, né? Tremendo, tremendo. Continue, irmão. É muito maravilhoso, né, irmão? Porque a gente volta lá atrás, nos primórdios, né? Que a gente estava lá atrás. Foi o início, irmão, da nossa trajetória como igreja. Da nossa trajetória. E quando fala do ouça o que o Espírito diz às igrejas, irmãos, o primeiro Adão, ele era o quê? Alma. E o segundo?
Se tornou Espírito que dá a vida. Aqui. Se tornou Espírito que dá a vida. É porque a gente tem que entender que a condição de Micael na terra é uma condição bem interessante. Por quê? É a condição daquele que fala Purial, porque é a trombeta de Ial. Lembra disso? E é a condição daquele que conduz a igreja. Por que conduz a igreja, irmão Moacir? Não é isso não. Porque na condição de andar no meio das igrejas é Yalcha. Entendeu? Mas na condição de conduzir, ele tem que descer por causa de quê, irmão Moacir? Continuando. Por que Micael desceu na terra? Precisa passar pela igreja, né? Ele precisa ser moldado no molde de quê? Da igreja, que é o quê? Ser ancião, porque a gente lembra lá, né? É bom de vez em quando a gente voltar nos vídeos antigos, viu? Voltar lá para relembrar os pontos. Porque quando a gente vai amadurecendo o entendimento, a gente pega os vídeos anteriores, a nossa mente fala assim, nó, que amplitude do entendimento que nós tivemos, e aumenta mais o crescimento, né? Irmão, eu vou voltar no primeiro vídeo. Primeiro vídeo fala, é você fazendo. No vídeo que a gente precisa fazer o partir do pão, porque abre o entendimento. Eu acho que depois do partir do pão, a gente vai absorver essas palavras bem melhor. Com então, certeza. Assim, a gente absorve porque a gente vídeos, né? Mas tem um pouquinho de dificuldade. Mas o primeiro vídeo eu lembro que era falando muito sobre a importância do partir do pão, porque a gente absorve melhor abre o entendimento. Abre o entendimento, é a porta para abrir melhor. Aí você quer dizer da gente partir o pão primeiro, irmã? Antes da palavra? Lembra da caminhada para Emaús, né? Eu ia falar isso agora. Né? Pode falar. Eu ia falar isso agora. Porque você volta lá em Emaús, o que eles fizeram primeiro? Caminharam junto. E eles ouviram a mensagem. E por último, e depois? Partiram o pão. No partir do pão, aí que eles reconheceram aquele que falava com ele. Com eles. Porque nosso entendimento vai ampliando, irmão. Vai ampliando, a gente vai compreendendo. Então, quando a gente pega essa condição do ancião e servo, porque Apocalipse, o ancião e servo não caiu lá de paraquedas. Não foi. Tá aqui o ancião. Tá aqui os 144 mil. E é isso que foi ensinado. E é isso que foi ensinado, porque não tinha explicação sobre isso. Mas hoje a gente entende. E por isso a condição de a gente ver. É porque ainda tinha que falar, né, irmão, que não poderia ter hierarquia. Então tiveram que tirar o ancião e servo da linha. Por quê? Porque não entender que não é questão de ser governante e governado, mas ser na condição de dons, né, irmãos? Que recebeu dons diferenciados para fazer a obra. Agora, foi levantado um cargo de ancião, por quê? Porque lá em cima vai ter ancião. E o ancião, ele é o que, irmão Caleb? Os anciãos são o quê? Pula pro próximo. Aqui, ó. Irmã Laís. No caso, eles ajudam a cuidar do povo, conselho, né? Do povo? É do povo? Eles são conselheiros do rei. Isso. Conselheiros do rei. Isso. Eles ali naquele momento ajudam o rei a governar com justiça. Aí a gente lembra lá de... Não, lembra lá dos conselheiros, né? Foram dar conselho lá para os filhos de Salomão, né? Roboão. Aí ele chamou aqueles novos que cresceram com ele e os anciãos do pai dele. O do pai dele falou assim, alivia que o povo vai ser obediente sempre. E os jovens falaram o quê? O que os jovens falaram? Não, fala com ele que o teu dedinho é a coxa do teu pai. Quer dizer, eu vou ser muito mais duro que o seu pai foi. E com isso ele perdeu as 10 tribos. Mostrando claramente a condição que o ancião nunca pode ser novo convertido. É a condição ali do conselho errado,
daqueles que cresceram com Roboão. É tremendo, né, irmãos? O link da palavra, por quê? Né? Que o ancião não seja novo convertido. Você está entendendo? Sim, maravilhoso. E tudo isso, irmãos, veio para a gente, assim, para nos orientar. Por quê? A primeira mensagem ali que nos trouxe, assim, uma clareza de igreja, né? De condição de igreja, porque falar assim, reunir por live, partir o pão por live. Até hoje eles fazem isso. E até hoje continuam andando erroneamente. Quando lá atrás nós falamos, inclusive alguns, né, no nosso meio, depois com alguma insistência, né, que a gente falando, não, a gente não faz por live. Nossa ministração não é por live. Nossa ministração com o Partir do Pão é presencial, porque é a condição de igreja. Porque voltar às veredas antigas, que é o difícil, irmãos. Mas eles falaram o quê? Conforme está escrito em Jeremias 16. Eles falaram que quer voltar para as veredas antigas? Não. 16 não, Jeremias 6, né? 6:16. Eles não querem voltar para as veredas antigas. Eles querem o quê? Permanecerem em caminhos que eles acham que... não, vou seguir o meu caminho, um caminho novo. Eu quero um caminho novo aqui para me seguir. Não quero voltar nas veredas antigas, não. Moderno. Hã? Caminho moderno. Eles querem um caminho moderno. Essa palavra até é melhor. Eles querem um caminho moderno. Comodidade. Entendeu? Porque isso traz comodidade. Qual o esforço que você vai ter em falar assim, eu vou reunir por live, vou partir o pão por live? Qual o esforço que nós vamos ter nisso? Nenhum. Agora, e aqui? Olha aqui que maravilha. Olha aqui que maravilha. Dificuldade de pegar o voo, né? Voo, irmãozinho de a motinha do irmão. Tá com dificuldade de pegar voo, fala assim, entre em oração pra gente pegar o voo, né? Isso aí que é o corpo. Isso é o que é o corpo. O ônibus aqui tá dando problema na Parou embarcação. aqui para poder fazer blitz aqui para ver se tá alguém levando contrabando. Aí os irmãos já começam a interceder, pai, tira todo impedimento. Levou contrabando? Tava com contrabando, lá ficou um tempão. Aí depois atropelamos uma capivara, estragou a porta. Eu tive que vir segurando com um negócio para a porta não abrir. Você que segurou, irmão, a porta? Isso, até chegar lá para arrumar. Tem que ser um filho de Acha segurando, né? Não, e é pesado, porque aí você não imagina quanta força que tem aquela pressão da porta, né? Porque o vento bate de lá para cá e abre. E tenta abrir. Uma força tremenda ali para você segurar. Nossa, e eu e o outro coleguinha lá... É aquilo que você falou, né, irmão? A dificuldade. E essa dificuldade, ela é uma prova da nossa perseverança, né, irmãos? É uma prova, irmãos. É uma prova porque... Aí o policial veio perguntando, né, se eu era pastor. Eu falei, não, tá. E aí eu falei, ele falou, mas para onde você está indo? Eu estou indo para uma reunião, né, das... Encontro das Águias. O que é isso? Eu pensei comigo, eu não vou, né, falar nada para você agora aqui, porque não vai dar, né? Porque... E ele ficou perguntando as coisas, abriu minha mochila, viu, né, que estava com a Bíblia e assim, e tentando tirar alguma coisa, né? Mas deu vontade de pregar para ele ali, mas aí eu falei, não vai dar, né? Porque senão vai atrasar mais, né? Mas é muito... É muito gratificante. Isso tudo é o quê, irmãos? Esforço. Tem irmãos que de última hora decidiu. Isso tudo é o quê? Esforço. Então, teria como, irmãos, a gente falar assim, vamos estar na condição de igreja se nós não fizéssemos isso? Mas precisávamos entender, não, né? Nós precisávamos entender isso lá atrás. Lá atrás. E hoje a gente está comemorando esse nascimento do filho varão que aconteceu em 8 de abril de 2020. Hoje, 2 anos, irmãos. 2 anos do nosso momento. Sabe? E como nós fomos criticados lá atrás porque nós estávamos reunindo. Nossa, irmãos. Cada mensagem diferente que entrava era uma forma de afronta. Tanto com os de fora como com os de dentro. Hoje, grato a Yauch, grato a Yau, que está... Eu e minha família, a gente estava fazendo o Partir do Pão quando estava lá com o mensageiro de Sarra. Aí veja só, o que aconteceu
agradece a papai que me dê força, porque eu ouço o irmão aqui falando que é difícil para aqueles irmãos que estão longe, que não estão fazendo parte do pão, porque se sente muito sozinho. E a gente tem que ter o corpo, né? Tem que estar reunindo. Aí foi a última vez que eu fiz com a minha família. A última vez minha esposa disse, ela preparou todo o carinho lá, e quer participar, me chamou, né? Só que eu não estava mais no entendimento dele, eu já estava bem avançado com os irmãos. Aí eu cheguei para ela, pedi desculpa e falei para ela, olha, eu sinto muito, mas não vai dar não. Aí ela, por quê? Você está me rejeitando? Não, não estou lhe rejeitando. Eu tenho que estar em comunhão com meus irmãos lá. Eles não estão aqui porque está distante, mas eu não posso fazer isso com você porque não é certo. Aí o que acontece? Eu coloquei no meu coração, eu não sei se está certo ou errado, vocês podem me aconselhar, mas eu fiquei pedindo força ao papai para eu aguentar até esse momento, para participar com os irmãos. Isso me deixa muito feliz. Gratidão. Eu vou participar juntamente com todos vocês aqui, irmão. Assim seja. Esse momento todinho o papai não deixou eu enfraquejar. Só fiquei mais com força, com fé. Porque eu sei dessa... que a gente tem que estar reunido. É muito importante. Muito importante. E eu lembro os irmãos que o fato de você estar sozinho, eu acho que inclusive você chegou a me falar isso na época. Aí eu falei, aí você falou assim, não, irmão, eu quero ficar, eu quero cear com os irmãos, eu lembro. Aí eu lembro os irmãos que os irmãos sozinhos em suas casas, você prepara o seu pão, o seu vinho ali, ouvindo a ministração, inclusive essas orientações são antigas, né? A gente falar assim, irmão, você está na sua casa, como uma reunião de quarta, como uma reunião de sexta, de sábado, de domingo, você senta ali, põe o seu fone de ouvido, se é sozinho, faz o seu pão, faz o seu vinho, senta ali como se você estivesse na reunião, você sozinho, e faz o seu pãozinho ali pequenininho e toma. E no finalzinho ali você conclui, entendeu? Porque isso tudo é o quê? É um memorial, irmãos. Lembra do levantar o cálice? Levantar o cálice. Então você sozinho na sua casa, você está em comunhão com o corpo do Mashiach, ainda que sozinho, entre aspas, de longe. Mas agora os irmãos entendem. Por quê? Nós precisamos levantar o cálice da nossa salvação. A irmã Laís entendeu. Só pela carinha dela eu vi. É gratidão, né, irmãos? Aí só para terminar, aí eu cheguei, fui para o mercado, comprei um suco, comprei o trigo, a massa, e eu deixei lá. Aí veio a live dos irmãos na terça-feira, aí não deu certo. Aí aquela vozinha, não faça, deixa para fazer lá, que você vai. Aí isso só me deixava mais tranquilo, sabe? Aí eu fui lá e disse, não, você é obediente. Aí eu fui lá, eu vou participar lá com os irmãos. Tá, tremendo, né, irmão? É muito maravilhoso. É muito lindo. Irmão, acaba que assim, a sua ministração é guiada pelo Espírito, papai, que assim, muitas vezes a gente até assim, fica tão à vontade com os irmãos participando, né? Porque é um desejo nosso de tanto tempo. Nó. Ouvindo a vozinha de cada um. De perto, né, irmão? Agora ouvindo de perto, né? É muito maravilhoso. Ela sempre morou com a tia dela em Suzano. Fala mais, ó. Embarcar. Aí eu vi aquele avião, eu ficava assim, eu nunca entro no avião. Desse aí. Nunca. Não tinha coragem. E hoje eu tô aqui. É verdade, irmão. Que bênção, né? É Você vê lindo. que eu queria falar isso, irmão. Pode falar, irmão. O que acontece? Eu falo assim com os irmãos. Irmão, aquele que entendeu a mensagem, aquele que está entendendo o que está se passando e as coisas, a cada dia está se aproximando do grande dia nosso, que depois que você subir, irmão, você não volta, entendeu? Mais nessa condição inferior, volta a sua condição de entendimento, entendeu? Aqueles que são Filadélfia, aqueles que são Sardes, vestes limpas, ele vai ter a mente ampliada, vai aprender tudo muito rápido. E aqueles que são antigos, né, de Filadélfia,
volta restaurada a memória, né? E ali você entender que o papai trouxe a mensagem que a gente morreu lá em cima. É exatamente a representação de uma morte aqui. Qual que é a morte terrena? É perder o contato com esse mundo. E a gente perdeu o contato lá em cima com aquele mundo que a gente sempre viveu. Perdemos o contato, morremos para lá. E vamos nascer com assim, sem lembrança, mas com algo diferente. É algo diferente que você fala assim, mesmo sem memória, eu sou conduzido para fazer a coisa certa. Posso interromper? Pode, por favor? pode. Ó, eu vou contar algo que aconteceu hoje, vou tentar contar para vocês entenderem. Todo mundo viu que eu vim de moto, eu vim sobrecarregado com a moto, andando em alta velocidade a moto fica firme, mas andando em baixa velocidade aqui no centro de Contagem, BH ali, a moto balança, ela muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu consegui falar com o irmãozinho que foi nos buscar lá, querido, uma bênção. E eu não consegui chegar na rodoviária, aí eu fui para um posto, precisava lavar meu rosto e tal. Aí eu falei para ele, eu vou voltar na rodoviária, ele estava lá. Eu falei, eu vou voltar. Programei o GPS e tentei. 4, 5 vezes eu errava. Sabe aqueles de adulto e eu passava num monte de gente de droga. E começava de novo e calculava de novo para voltar para a rodoviária. Eu errava ou eu não conseguia ver por causa da claridade. Não conseguia de nenhum jeito. Pensei comigo, não, eu vou parar aqui, eu vou chamar o irmão. Mas eu lembrei que eu sou Filadélfia. Outra coisa, eu fiz minhas camisas, né, não em dourado, fiz em preto lá. Eu até falei pro irmão Bruno, eu ia trazer em preto, mas eu consegui com a irmã Débora para mim fazer em dourado. Mas se eu viesse só com as de preto sem dourado, eu ia estar fazendo as coisas pela metade pro papai. É como esse sentimento de estar fazendo as coisas pela metade. Teve um sacrifício para chegar até aqui? Sim, mas não adiantaria eu chegar até aqui e deixar a desejar diante do papai, desistir no final ou qualquer outra coisa parecida. Eu lembrei que eu sou Filadélfia, que foi custoso para chegar aqui. Teve a bênção que veio do Bial, né, que foi fundamental, porque pela minha competência eu talvez não teria chegado. Mas teve um sacrifício, vamos dizer assim, mas precisaria ser completo. Né? Eu precisaria terminar ele perseverante. Aí eu falei, não vou desistir, eu dei mais 2, 3 voltas, daí encaixou. Daí deu certinho, eu cheguei lá, os irmãos já chegaram e deu tudo certo. Então eu só queria falar sobre isso, é a perseverança, sabe? Se agarrar mesmo com a palavra. E não é que eu entendo mais que os irmãos, mas é que eu me alimento. E é o encucar. É o encucar que o nosso amado mensageiro falou lá atrás. Né? É o encucar. E aí você grava. Né? Como é que é encucar, irmão? Você lembra disso? A benção. Lá. Como é que é, irmão? Lembra? Encucarás. Vamos lá. Andando. Aqui, ó. Começa pelo começo. Andando. Começa pelo começo. Como é que começa, irmão? Antes disso. Antes disso. Assim, ó. Quem vai lembrar? Me deito e me levanto. Não. Ó, ele fala assim. Ninguém sabe? Ninguém? Não, mas ele tá querendo um versículo. Eu quero um versículo, ó. Eu lembro, mas agora não... Eu lembro dessa passagem, mas eu não sei nem onde é que é. O papai que falava muito sobre isso, né? Quando ele fala sobre essa palavra, e ele fala assim, quando o irmão já pegou assim daquela passagem, tu encucarás em teus filhos, né? Andando pelo caminho, assentado em tua mesa, ao deitar e ao levantar. E essas palavras serão o quê? Essas palavras estarão em teu coração e tu as inculcarás a teus filhos, né?
eu quero o comecinho desse versículo. Tá em Deuteronômio, irmão? Deuteronômio É. 6, 7. 6. Você tá com ele aí, irmão? Quer ler? Não tá muito boa a tradução. Vou pegar aqui. Deuteronômio o quê? 6. Deuteronômio 6. 6 o quê? Aqui, ó. Amarás, pois, a Iau com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, andando pelo caminho, assentado em tua mesa, ao deitar e ao levantar. E você vai colocar ainda nos umbrais da tua porta. Os umbrais da tua porta, né? E também como? Atarás em suas mãos como Isso. sinal. Atarás em tuas mãos como um sinal. É lindo isso, sabe por quê? Nossa, é lindo. Porque é isso que nós estamos A fazendo. gente relembra disso, é maravilhoso. Todo instante, inculcando e fazendo ficar vivo toda a mensagem do papai, né, irmãos? E atando a mão, eu lembrei de Arão, né, irmãos? É. Um sacerdote, ele enrolando ali para fazer a bênção sacerdotal, incluindo o dedo direito, né, que era o dedo fazendo a inspeção, e ele enrola, né? Eu lembro dessas. Nossa, é muito lindo, irmão. Muito lindo. Porque quando você fala pro filho, ele tá falando assim, olha, você sendo meu filho, você é sacerdote. Isso, e como o irmão tá lembrando, irmãos, lembrando um pouquinho da história, olha para você ver. Minha mãe era professora de uma escola israelita. Minha mãe e minha tia. E minha outra tia, ela foi diretora na escola israelita aqui em Belo Horizonte. Eu morava em Santo André, São Paulo. Aí a gente foi fazer uma excursão na fábrica de matzá, que é o pão ázimo. E eu era menino. Vocês já me ouviram falar isso muitas vezes? Eu ouvi uma vez. Aí, quando a gente chegou lá, eles abriram para nós, parecia uma caixa quadrada. Abriram e pegaram o matzá. O matzá como um biscoitão creme cracker, só que grandão. E repartiu assim com a gente. E eu estava comendo o matzá. E uma coisa eu ficava contrapondo, que minha tia, ela fazia o pão que era servido na denominação. E o pão que ela servia na denominação era totalmente diferente do matzá que eu fui visitar. Era uma rosca adocicada. E ela fazia uma rosca pequenininha para mim, uma rosca mais grande para servir na denominação, que eles partiam. E ele era até amarelo, eu lembro até a cor, o miolo. Então, já de pequeno eu falava assim, por que fala do fermento, sendo que o fermento é o pecado? E comemora um pão fermentado, já pequeno, questionando isso, você entendeu? Então, quando a gente começou, irmãos, fazer ali o partir do pão, e antes de começar ali, o papai me trabalhou durante quase 7 anos, fazendo reunião na minha casa, com os meus filhos e a minha esposa. A gente não ia mais em denominação, mas ali estava uma preparação. E eu comecei e fiz um manual. Vocês lembram desse manual? O manual de aula é um estudo, virou um livrinho. Eu depois tentei voltar e refazer o manual, eu vi que não se faz remendo novo em roupa velha. Verdade. Não dá mais. Aí a gente abandonou essa ideia. Aí, irmãos, essa situação que o irmão Marco Beethoven falou, que a gente vai sendo moldado, preparado desde o começo, sabe? Desde o início. Você falar assim,
aquilo ali junto com israelitas, você sente em casa. Você sente em casa. E na igreja, algo te incomoda. E algo me incomodava tremendamente na denominação. Sabe? O que me incomodava junto com o israelita? O que me incomodava era a falta do Mashiach. E o que me incomodava na denominação, algo estava errado, eu sentia que estava errado alguma coisa. Então, tudo isso, irmãos, a gente foi vivendo para chegar agora no final dos tempos. Para vocês estarem aqui, pelas provações que você passou na vida, pelas dificuldades, pela fé, igual o irmão falou ali, ele lembrou que ele é Filadélfia, e vocês têm que lembrar toda hora que vocês são Filadélfia. Tem irmão que ainda está com a cabeça de servo de Babilônia. Tá entendendo? Irmão pegar e falar assim, eu tô no emprego tem 3 meses, então nem pedi para ser liberado. Essa é a condição de quê? De servo, de escravo. Irmãos, eu trabalho, como os irmãos sabem, de médico. Eu sou médico e uma das coisas que eu falei foi o meu horário de trabalho, 7 às 4. Eles quiseram me colocar de 10 às 7, e isso ia atrapalhar os momentos de reunião. E eu falei, não vou. Aí eu pergunto para os irmãos, qual que é a palavra que prevalece? A sua ou a deles? Você que é Filadélfia, qual palavra você acha que vai prevalecer? A sua ou a deles? A nossa. A nossa. A nossa palavra que vai sempre prevalecer. Por isso que está falando assim, assim diz o assim seja. Está entendendo? É a sua palavra que vai prevalecer, irmão. Não é a palavra daquele que está no mundo, não. Então, você tem que tomar as rédeas e não ser conduzido. Então, você que veio aqui já mostrou um diferencial na sua vida. Que você tomou as rédeas. Tá entendendo? Então, quando eu ouço o irmão falar que não vai dar por causa disso ou daquilo, irmãos, eu gostei demais do irmão Davi. Por quê? O irmão Davi, ele mandou um áudio para mim, falou, não vai dar. A minha esposa, inclusive, falou, se você foi, você já leva sua mala e já fica por lá. Aí eu falei assim, aí o irmão falou assim, irmão, me fala uma palavra de consolo. Eu falei assim, eu vou gravar um áudio, mas não gravei não. Passou um dia, 2 dias, 3 dias, aí o papai falou assim, agora vai ouvir lá o áudio do irmão Davi. Quando eu vou ouvir, ele já está lá prontinho para viajar. Ou seja, se eu tivesse falado, seu irmão, então você se prepara aí pro ano que vem, né? Então, você fez certo para não arrumar briga com a sua esposa. E aqui? Você me mandou o áudio, eu não consegui te responder não, foi? Eu falei assim, ô irmão, o papai vai te falar, eu vou conversar com os irmãos, não consegui. Não deu. Era o Ial que queria falar. Queria. E olha, deu o esforço dele. E aí, irmão, igual o irmão Paulo. Irmão Paulo. Olha lá, o irmão Paulo também já estava desistido lá. Aí o pai falou assim, então se você não vem, eu vou mandar buscar você. Por quê? Porque, irmão, veja bem, cada um de nós tem hora que precisa ser carregado, mas tem hora que a gente que vai carregar, né? Chegou uma hora, papai também precisou ali de uma força, mas depois
Ele carrega todos nós, né? Então, irmãos, vocês têm que lembrar quem vocês são. Porque se você lembrar, irmãos, você dá ordem. Eu lembro quando eu fazia ainda a obra nas denominações, mas eu já tinha fé. E muitas vezes eu ia com um carro novo fazer a obra, sempre eu fiz a obra em aglomerados. Em denominação sempre foi. E eu ia com um carro bom, carro novo, e eu parava assim, subia até o morro com aglomerado. Aí o pessoal falava assim, você não tem medo de você ir com um carro novo? Eu falava assim, medo? Eu vim aqui para pregar o evangelho. Eu vim aqui para pregar o evangelho. Aí eu me lembro de uma vez eu saí assim do carro, o meu celular caiu no chão. Fechei o carro, tô andando, aí eles viraram, o seu celular me entregou. Aí o moço na porta falou assim, sabe quem é esse? Eu falei, não, ele é o maior trombadinho daqui da região. te devolveu o celular, entendeu? Então, nunca tocaram um dedo no carro. Nunca. E uma das coisas que eu faço é isso. Eu pego e falo, ninguém mexe e ninguém toca. E pronto. No nome de Alcha. Pronto. Já está selado, fechado e trancado. E é isso que vocês têm que fazer. Entenderam? Então, eu falo com o irmão Marco. Falei, irmão Marco, quando faz a reunião, pode dar a bênção sacerdotal. Por quê? Porque não é só o sumo sacerdote, os sacerdotes também abençoam o povo com a bênção sacerdotal. E nós já vimos, irmãos, que os 144 mil são primogênitos. Se são primogênitos, eles podem falar no nome do seu pai. Tremendo. Entendeu? Então, se você entende quem você é e o que você pode fazer, você faz. Eu igual falo assim com você, lá no meu trabalho, nunca quiseram mudar a questão do horário. Já me propuseram. Você quer? Eu falo, não. Você quer? Você quer? Eu falo, não. E nunca chegaram a falar, a partir de agora, seu horário é tal. E você tem 10 anos na empresa lá, né, irmão? É, tenho. 3 meses. Que eu trabalhava na prefeitura de BH. Então, ali com 3 meses, irmão, 3 meses. Eu me lembro do irmão com 3 meses. Por isso que eu não te lembrei. Né? Então, irmãos, isso é só para lembrar os irmãos quem vocês são. Vocês têm que usar dessa fé. E é por isso que é a força de quem? Sansão. Porque Papai Alcha faz uma referência sobre isso. Que ele fala, depois que terminar o nosso ministério, e o nosso ministério é de quanto tempo, irmão Caleb? 3 anos e meio. Especificamente. 1260 dias. É o mesmo tempo das duas testemunhas. 1260 dias. Então, esses dois... 1290. Não, 1260. O nosso ministério é o de 1260. 1290 está relacionado com antimachia. Tá? Lá está 42 meses, na verdade. É, 42 meses que ele está em domínio. Mas o retorno, você tem que lembrar, desde que o sacrifício for tirado, haverá quanto tempo para ele retornar? 1290. Não, 1335 dias. Feliz aquele que espera e aguarda e mantém vivo até 1335 dias, né? Então, essa está referindo a um tempo, porque você tem que lembrar que as duas testemunhas, junto também com os santos do Altíssimo, vai ser feito justiça para com eles. Então, eles vão ser tirados dessa terra. Quando eles são tirados dessa terra, até eles participam do tribunal do Machia, recebe ali a sua parte da herança, o galardão de honra ou de desonra. Depois eles voltam.
Por isso que fala, aquele que espera, 1335 dias, né? Mas aí me lembra que onde que eu parei. Nossa, eu esqueci. Você tem que usar da sua fé. Tem que usar. Tem que usar da sua fé e você tem que... Não. E você tem que pegar e você... Tudo que você for fazer, você decreta. Entendeu? Eis que vos dou autoridade. Essa autoridade foi dada por 72. É a representação dos 144 mil. A antiga aliança tinha 72. A nova aliança tem 72. Aonde tem 70, irmão Paulo? Aonde tem 70 anciãos? É. Ao invés de 72. No Evangelho de Mateus. Ali é referido 70 anciãos. E o Evangelho de Lucas é 72. Por quê? São 72 anciãos e 72 enviados de Alcha, que dá o formato de 144. Por quê? Porque os 144 mil tem as duas alianças. Quais duas alianças, irmão Robson? Vira para lá, não. É você mesmo? Que você ia falar. E tem 3 Robson aí. Tem? Tem 3 Robson. O próximo vai ser o outro Robson. Ah. É o Robson aqui? Não, eu sei agora. Não, tá. Você perguntou por que ele tem as duas alianças? Não, quais são? Não. Por que os 144 tem as duas alianças? Porque são de tempos antigos. Não. Essa resposta tá fraca demais. Não. Irmão Robson. Porque eles são filhos também, né? Tem a ver com filhos, isso. Filho de quem? De Alcha. Você tem que lembrar do que foi derramado o sangue. Para aconselhar os seres do céu e da terra? Ai não, eu tenho vergonha de falar essas coisas. O sangue do prepúcio de Abraão. O que representa o sangue do prepúcio de Abraão? Aliança. Aliança de filhos. Por que ia ser no prepúcio? Mostrando claramente que é ali que sai a semente de filho. Foi cortado, derramado o sangue do prepúcio de Abraão. Abraão foi o primeiro. Essa foi uma aliança que foi feita de filhos, de descendência. E o sangue derramado de papai Alcha. Viu? As duas alianças. Muito tremendo. As duas alianças com derramamento de sangue. Então, quando você tem na antiga aliança 72 anciãos e na nova aliança 72 enviados, faz um link de nós que fomos enviados, os 144 mil que tem as duas alianças. Não são 144 mil que foram enviados, você sabe, mas o exército original era 144 mil. Mas foi enviados uma quantidade para cobrir o que se perdeu. Perdeu-se lá em cima e veio aqui pegar quem para colocar no lugar? Irmã Laís. Pode fazer novamente, irmãozinho, para ver o seu. Vamos lá. Ó, você vê que o exército foi desfalcado. E ele veio, caiu aqui. E aí já estava desfalcado porque um terço seguiu quem? O primeiro terço serviu o anjo a morte, né? A morte. Que é o Satanás. Isso. Depois o segundo eles seguiram o antimachia, que é o anjo, né? E um terço permanece nele. Que somos nós. Aí, e os outros 2 terços? Eu vou tirar de onde? Esmirna e Pérgamo. Só? Não, e Sardes veste. Isso. Ou seja, de filhos de Adão. Agora, não sei se eu vou ver se os irmãos estão afiados, hein? Irmã Delminha, vamos ver se você ouviu. Quando fala assim sobre quem é que vai subir para guerrear. São os 144 mil? Não. São quais?
É 300? Ó, são os filhos que nasceram em sua casa. Lembra? A guerra contra os 4 reis. Abraão, ele venceu os 4 reis com os filhos que nasceram, os filhos não, os servos que nasceram em sua casa. É uma representação de Micael com os servos que nasceram em sua casa. Quais são os servos que nasceram em sua casa, irmão Edgar? Filadélfia. É. E as vestes limpas. Eu ainda tenho uma dúvida, papai ainda não me revelou. Primeiro se guerreia, depois toca a trombeta e ressuscita os de Esmirna e Pérgamo. O primeiro que se guerreia, eu vejo na Bíblia, Al-Shalom fala com os servos que nasceram em sua casa. Na outra Bíblia, na Bíblia King James, fala com seus familiares e com seus aliados. Eu ainda não tenho esclarecimento, mas a Bíblia King James me dá uma ênfase de que os familiares são aqueles que nasceram no templo e os aliados são os de sardes vestes limpas. Mas eu ainda não tenho esse entendimento finalizado, porque na Yal Shalom fala somente os servos e na King James fala os familiares e os aliados. Entenderam? Então, enquanto o pai não me esclarece, eu não trago completamente o entendimento. Mas por que eu estou dizendo isso? Por causa da pergunta. Os que subiram vão guerrear, ou os que subiram falam assim: Sardes, espera um minutinho que a gente já volta. Porque os de Pérgamo e também os de Esmirna vão só depois que venceram que se toca a trombeta. E aí encontra com a Yalcha nos ares ou nas nuvens. Entenderam? Ali que está fazendo o arrebatamento. Ali que é o arrebatamento que fala assim, de Tessalonicenses. Todo mundo achava que o arrebatamento partia daqui. Mas ali, aquele arrebatamento encontrando com ele nos ares, por isso que a Yal Shalom que nos deu essa resposta. Falando assim, e os vivos que estiverem lá. Você está entendendo? A Bíblia Yal Shalom fala assim, ó, nós não precederemos os mortos. Os mortos não, os que dormem. Mas, ao toque da trombeta, os que dormem ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro com o Mestre. Eu me lembrei que as nuvens representam os palácios de Palácio de Marfim, exatamente. Que é o link com Apocalipse 14, 14:4. 14:4, 144, falando daqueles que estavam cantando um cântico novo, aonde? No Monte Sião, que é o Palácio de Marfim, o lugar mais alto do céu. É muito tremendo. Entenderam? Então, quando você está vendo essa palavra revelada, falando assim, nós os vivos que estivermos lá, porque quando você pega na Almeida, ela foi mexida. Os mortos, os vivos que estivermos na terra. Aí confunde totalmente a cabeça do entendimento. Entendeu? Lá e colocou terra. Tirou lá e colocou terra. Lá já está deixando claramente lá em cima, né, irmãos? Então, tanta coisa e aquilo o pai está dando com tanta velocidade, mas a gente para
para voltar todo mundo para o entendimento. Sabe, irmão Caleb? Que muitas vezes a gente precisa ruminar mais, largar um pouquinho os chamariz, os chamariz ali, por quê? Porque tem muito chamariz querendo nos desviar a nossa atenção para outras coisas. Eu falei com os irmãos, não sei se saiu no último áudio, que o pai me conduziu ali a um partir do pão dos irmãos de Sardes. E eu fui lá, o pai me levou ali, não para ouvir a ministração, me levou lá só para ouvir uma coisa. Eles não estavam invocando. Você ouviu? Ouvi no áudio. No áudio? Ou seja, o irmão Nelson, que ia conduzir ali a oração inicial, já começou a oração inicial sem invocar, irmãos. E aí você fala, o trabalho do mensageiro de Sardes já foi pro chão. Por quê? Começa a reunião, começa a oração sem invocar, e é uma das coisas que eu falo para o irmão Natanael. Irmão Natanael, quem for orar na live sem invocar, você puxa a orelha. Porque esse é o princípio que o início de Sardes foi boa. Agora, a gente aprendeu até que viesse o mensageiro de Filadélfia. Ali ele daria continuidade. É a mesma coisa para Papai Alche. João Batista, que é chamado homem nascido de mulher. Homem nascido de mulher representa o que, irmão Márcio? Homem nascido de mulher, que também está referido em Jó. Nasceu. Hã? E é filho de Adão. Filho de Adão, exatamente. É filho de Adão. Por quê? Porque em Jó fala assim, o homem nascido de mulher tem vida curta. Tem vida curta. Já dá a dica. E ainda refere-se a uma planta que logo seca. Quando faz o link de Papai Alche, filho do homem, já é a condição celestial. Que você viu ali, aquele que se apresenta em Yalhana e já fala, vivo pelos séculos, estive morto, mas vivo pelos séculos. Vocês ouviram a explicação que ali é Yalcha Micael, por que ele fala estive morto? Porque morreu lá em cima. Quando ele foi desligado do céu, é a representação de um corpo humano. Quando o corpo humano é desligado dessa terra, ele morreu. Claro hoje, né? Tão claro hoje. Todos os de Filadélfia que foram desligados no céu, morreram. Inclusive vem sem memória. Porque morreu. Perdendo todo contato. Perdeu todo o contato celestial. Só que aí o Espírito nos faz lembrar quem somos. Como Papai Alche. Papai Alche veio como homem, mas o Espírito fazia ele lembrar quem ele era. E ele sabia que ele era aquele que veio com a missão de morrer. Porque ele não morreu lá em cima, morre aqui embaixo. Fazendo um link com os 2 cordeiros, lembra? 2 cordeiros de 1 ano, um era morto para a purificação dos sacerdotes. Olha para você ver, purificação dos sacerdotes. Um era morto pela manhã e um outro à noite. Um morreu aqui embaixo, outro morreu lá em cima. Vocês entendem isso? Por isso é a representação da antiga aliança. Quando 2 rolinhas, uma é morta e a outra é embebida no sangue da primeira e depois ela é solta ali, o quê? No campo, lugar espaçoso.
Viram? Então, irmãos, essa mensagem, se não te empolgar, nada te empolga mais. Tá entendendo? Você entender ali qual que é, fala assim, mensageiro de Sardes, me explica da onde Micael está se levantando. Da onde? É do inferno? Ou ele estava dormindo lá no céu, agora está levantando da soneca. Por quê? Porque Satanás fez uma bagunça. E peraí, mas Satanás está lá em cima, ele está guerreando no céu? Ah não, isso aí já aconteceu. Tá entendendo, irmãos? A grande mentira é o que foi dado às denominações acreditarem que Satanás já tinha sido derribado e estava no inferno. Na realidade, estando no céu, respondendo orações. E é isso, irmãos, que nós, hoje, que nós somos esclarecidos, entendeu? De entender por que ele se levanta da terra com seu exército para poder destronar Satanás e seu exército do céu. Se você entende que você faz parte desse exército, nada nessa terra te segura mais. Se você tem um entendimento que você sobe com um grupo pequeno e joga por terra um exército de 200 milhões de querubins, e o papai fala, eis que vos dou autoridade para pisar serpente, escorpião e nenhum poder do mal vos fará dano, e você estando aqui no território do inimigo e você sendo subjugado. Ah, eu não posso ir na reunião das águias porque o meu patrão vai achar ruim comigo, vai me mandar embora. Isso aí é espírito de covardia, irmãos. E uma das coisas que Yao mandou embora, quando ele estava selecionando os 300. Quem tem medo, volta para casa. Vocês têm que lembrar dessas coisas, porque essas coisas se repetem. Primeira desqualificação. Quem tem medo, volta para casa. E ali foi aquela multidão voltando para casa porque tiveram medo. E uma das coisas da palavra, quando estava falando com Josué, o nome de Josué correto é qual? Yalcha. E ele teve também o seu nome mudado, não era? Quando estava andando no deserto, ele chamava como, irmão Caleb? Irmão Davi. Hã? Isso. Pode falar Oséias, mas é um outro nome. Yoshial. Yoshial, exatamente. Toda vez que tiver Ias, é Ial, tá? Então, Yoshial. Aí, eles mudaram o nome para Yalcha. Mas foi na hora? Não. Enquanto na caminhada do deserto chamava Yoshial. Quando entrou na terra prometida, o nome dele mudou para Yalcha. É a representação também de Micael, que recebe o nome de Yalcha. Mas enquanto ele está no deserto, Yoshial. Micael. Yoshial, Micael. Yoshial, Micael. Quando entra na terra prometida, Yalcha. Entenderam? Empolga vocês? Vocês ficam empolgados? Vocês lembram da ministração e vocês têm a força de poder abrir a boca e decretar algo em favor de você, da sua família. Posso falar uma coisa, não? Pode, irmão. Eu sou representante, né, comercial, eu mudei lá de Dourados, de onde eu morava, e agora estou morando em Dourados, então eu não quero viajar muito, né, e aí o meu patrão sempre, eu faço as coisas, ele joga a minha meta lá em cima, né, mas eu não estou nem aí com isso não, porque aí o que eu faço? Eu estou usando essa autoridade. Uma vez eu liguei para essa daqui,
né? A gente conversando no WhatsApp e ela falou, a gente tem que usar da autoridade. Eu lembrei, né? Usei autoridade para pisar, né, em serpente, escorpião. Eu falei, recebo, né? E aí o que eu faço agora? Eu nem estou viajando, eu ligo para os clientes e eles falam assim, Edgar, não estou precisando de nada, tal, mas eu falo assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar aqui um negócio que você já comprou, né, só para ver aí se você precisa, tal, e eu já aquilo determinado no meu coração, eu vou mandar e ele vai autorizar eu fazer, e é pedidinho pouco, é de 47 mil, 50, 70 mil, entendeu? Então, e aí eu fecho minhas metas todo mês, e faz horas que eu fecho, eu Grata bato e meta. alça, né? Grata e E al, irmão. é toda honra e toda glória para ele. Entendeu Então a quem é? gente tem que usar essa Tem que usar, autoridade. tem que usar É dessa a fé autoridade, nossa. viu, irmão Paulo? Tem que usar dessa autoridade. Por quê? Porque o inimigo vai falar assim, você é fraco, você é velho, você está desatualizado. Essa é a palavra que o inimigo vai tentar te subjugar. Essa é a ideia, subjugar. Ele tenta te amedrontar. Mas você tem que lembrar quem você é. E você vai falar e você vai mudar a sua sorte com as suas palavras. Porque a palavra está escrito, vida e morte. Está no quê? No poder da vossa língua. Na língua. E comerá do seu fruto quem bem utilizá-la. Então você mesmo fala, o meu patrão vai achar ruim comigo. Ele vai achar ruim porque você já decretou. Entendeu? Não, meu patrão vai me autorizar. E meu amado, eu faço isso, e aí o cliente fala, não, Edgar, é muita coisa. Eu falo, meu irmão, é o seguinte, eu que estou vendendo para você, e é produto mais caro, eu que estou vendendo. Você vai ver, daqui um mês você vai fazer pedido de novo para mim. E é dito e feito. Exatamente. Então é dito e feito. E você tem que entender isso, sabe por quê, irmãos? Porque na hora do confronto lá em cima, aí que entra a autoridade. Por quê? Porque o querubim, 1, 2, 3, 20, 50, 100, ele te enfrenta. Aí ele fala, daqui você não passa. Aí você vira e fala assim, então tá, dá licença que eu vou voltar lá para baixo. Aí que tá. Você vai fazer isso? Não. Você vai falar assim, ó, você sai da minha frente, senão eu vou passar por cima. Por quê? Porque eu já tenho essa autoridade para te pisar. Então você sai da minha frente, senão eu vou pisar você, vou pisar em cima. Então é essa condição que você tem que aplicar aqui embaixo. Porque quando você subir, não, porque quando eu subir, eu subo com o corpo glorificado. O querubim também está com o corpo. Você está com ele, que ele está com o corpo de carne lá em cima. Hã? Então, aí que é a questão que você já começa a exercer, irmãos, aqui embaixo a sua autoridade. Tá entendendo? Você começa a exercer aqui embaixo a autoridade. E você tem que fazer isso. Como o irmão falou, o irmão pega e fala assim, se você for olhar humanamente, a meta é gigantesca, é impossível. Ah, não, patrão, você está sendo covarde, colocar uma meta tão... Não, mas se você pegar e entender que aquilo ali, para IAL, é insignificante... É nada, né? Entendeu? Vai ser nada. Agora, essas questões, se o mês que você também não fechou meta, também grato a Yalcha, grato a Ial. Da mesma forma, porque tem hora que você não vai conseguir, para Ial também ver qual que vai ser a sua reação. Minha reação não mudou. Eu estou dando a minha adoração para Ial do mesmo jeito. Gratidão por isso, porque pela oportunidade de eu agradecer. Por quê? Porque ele não me deu. Entendeu? Então, a gente agradece só quando ele faz a nossa vontade, quando ele fala não. A gente agradece porque sabe que a resposta certa vem dele. E se ele falou não, é o melhor para mim.
E aí a gente exercita isso, irmãos. E aqui, aprende isso, irmãos. Porque aí está fundamentada a sua fé. Essa é a sua fé, tá, irmãos? Eu quero lembrar lá do tempo de Shaul Paulo, né? Shaul Paulo rodava a madrugada, né? Até do irmãozinho cair, despencar lá da janela, né? Que horas já são, irmãos? Meia-noite. Meia-noite, né? Nós vamos fazer um partir do pão agora, né, irmãos? E amanhã vocês têm que estar descansadinhos, né? Irmão Marco, irmão Bruno, eu, outros irmãos também vão estar ministrando, né? Amanhã era uma outra coisa, irmãos, que você fala assim de ministrar, né? Que eu me lembro da denominação, a coisa que mais me incomodava era o louvor exagerado. Ficava lá 1 hora de louvor. E todo mundo saía vazio. Entendeu? Saia vazio, por quê? Porque a palavra vem por ouvir. A fé, né? A fé vem por ouvir a palavra de Yau. E você tocava, né? E todo mundo vazio. E você esvaziava mais ainda, né? Mas depois que eu ouvi a mensagem, o irmão Beethoven ensinando que a gente não louva na terra, eu até perguntei, irmão, como assim a gente não louva na terra? Ele falou, não, eu era baterista. E eu sou baixista e até te chamava pra nós tocar. Aí eu anunciei, não ia acontecer. E parei de tocar. Não, e uma vez que eu ouvi, irmão, uma irmã de denominação, renomada assim, humanamente falando se Papai Alcha ele tivesse vindo na Terra agora, ele teria uma banda de rock. Ai, meu pai eterno. Não, e um outro ainda ouvi falando assim que o Papai Alcha ele era rico. Por quê? Porque entrou em Alxalã montado no burrinho, no jumentinho, e o jumentinho era uma BMW na época. O problema é que eu lembro dessas administrações. Aí eu falo assim, é uma BMW, só que emprestada. Irmãos, você vê, irmãos, como que estão perdidos. E nunca foi usado ainda. Por quê? Nem saber que a BMW era emprestada, né? Irmãos, por isso que a gente, irmãos, a gente vê para eles com dó, irmãos. Tá entendendo? Nós temos dó deles pelo que eles estão rejeitando hoje. A gente fica triste com os nossos familiares, entendeu? Igual eu falo assim com os irmãos, a minha mãe e os meus irmãos, eles rejeitam a minha mensagem. Por que rejeitam, irmão Edgar? Porque na própria... Nós estamos falando isso ainda hoje. O Papai Alcha disse, né, quando ele estava aqui, que o profeta não é bem recebido no seu própria casa, na sua própria pátria. Exatamente isso. Entendeu, irmãos? Então, muitas das vezes você fica assim, por que o meu familiar não ouve tudo? Porque se cumpre essa palavra do Papai Alcha, que o profeta não é bem recebido em sua própria terra natal. Aí a gente lembra da igreja que copia, porque ali o rei é o rei de Babilônia, Satanás, que o santo de casa não faz milagre. Olha para você ver como é que imita, né? Imita, tudo imitando. E eu lembrei de uma coisa imitando, irmão. Eu estava conversando, falei com a irmã Débora, lá em Ouro Preto, né? É a igreja e embaixo é os túmulos, né?
Inclusive embaixo do altar onde fica o padre, é o túmulo dos mais ricos. É mesmo? Nossa. Aí você lembra, né, da imitação, né? Imitação, porque aqueles que estão debaixo do altar do sacrifício. Ah, tá vendo? Entendeu? Aí lá na cidade de Ouro Preto tem a parte, nos bancos, os mais humildes, mais com posse. Mas lá debaixo do altar do padre, os ricos. Os mais fortes, que compravam o terreno para que... Viu? Fazendo o link lá com aqueles que estão debaixo do altar do sacrifício. Outro detalhe, irmãos. Aí eu pergunto assim para você, irmão Davi. Quando a gente pega, então, Papai Alcho falou isso. Agora você fala Miriam e os irmãos e as irmãs de Yalcha. Eu nem sabia que Yalcha tinha irmã. Né? Tem irmã e tem irmão. Aí, eles creram na mensagem Papai Alcho? Não. Mas eles creram depois. Depois do que? Da ressurreição. Entenderam, irmãos? Então, muitos dos nossos familiares não vão crer agora. Mas quando nós ascendermos, sim, eles vão crer. Aí chegou o tempo deles. Entendeu? Então, aí vai haver fé na terra. Aí vai haver fé na terra. E esses dias, irmãozinho, eu tava meditando sobre isso aí. Eu falei assim, nossa, eu tô com dó do irmãozinho, né? Porque assim, como aconteceu com o papai Yalcha, volta a acontecer e tá acontecendo, né? E eles não criam, né? Não criam. Quando o papai estava ali falando, levando a palavra, né? Eles não queriam aceitar, porque eles falavam assim, meu pai e minha mãe são aqueles, né, que ouvem a palavra, e né? obedecem. E obedecem, né? Exatamente. Porque a Miriam, né, e os irmãos dele não... Só que no evangelho anátema, aí tá em primeiro lugar. Aqui tá a cruz, né? No evangelho anátema é a cruz. E tá ela ali na frente da cruz. Mas ela não estava ali. A palavra fala que as mulheres estavam de longe. Então, irmãos, toda essa, igual eu falo assim com vocês, nós lemos aqui um pouquinho de Zacarias 11. A gente não continua, mas vamos continuar amanhã. Mas, mostrando claramente os dois pastores no final dos tempos e aquele que tentou pastorear aqueles que estão destinados a morrer, mas eles não quiseram. Rejeitaram, entendeu? Ele queria, inclusive, salvá-los, porque foi ordem de Ial. E ordem de Ial apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro. Viu que Ial queria poupá-los, mas foi por causa da atitude deles mesmos que este quebrou o bastão da benevolência que tinha feito com aliança com todos os povos. E a tribulação vem para todos os povos. Entendeu, irmãos? E a gente vai continuar. Eu não trouxe ainda a explicação, ainda que eu quero ainda andar mais naquela passagem com os irmãos. Nós estamos... Hoje é abertura, né? Hã? Hoje é abertura. Hoje é abertura, hoje é mais light, né? E amanhã tem choro, tá? Nós vamos chorar também, porque a hora que o papai derrama o Espírito de forma poderosa, a gente não consegue conter, né? A gente chora mesmo. É verdade. E a gente vê Papai Alcho naquele momento ali que papai derramou sobre ele tamanho poder do Espírito. Ele não se conteve, chorou ali e levantou. E gratidão, papai, por revelar, né? Ele já estava profetizando no final dos tempos, por revelar o segredo aos pequeninos. E não revelar para os cultos desse mundo, né? Os cultos desse mundo de denominação,
Eu lembro quando eu estava fazendo, irmãos, eu fiz um manual de IAL e eu tentava entregar para meus colegas de faculdade. Sabe? E tinha um que eu gostava muito. Chamava Jefferson. Chama Jefferson. E eu tentava mostrar para ele a verdade. Aí, só que ele é um católico totalmente perdido, tadinho, nisso. Aí ele virava e falava assim comigo: você acha que você sabe mais do que o Papa Francisco? Você acha que você sabe mais do que o Papa Francisco, que fala não sei quantos idiomas? Ele falava assim, eu falei assim, mas os idiomas para ele não dá entendimento nenhuma da escritura. Era a única coisa que eu falava com ele. Então, e ele me comparava exatamente com isso, com o Papa Francisco. É isso que eu ia falar agora. Então, a gente tenta ajudar os irmãos, mas se você sendo assim refutado na sua família, não fica mais triste não, entenderam? Por quê? Porque você fez sua parte, você plantou a boa semente. Por isso que a palavra nós já vimos lá. A palavra de Al não voltará vazia, como a chuva e a neve, que não retorna sem antes tiver feito o quê? A terra fecunda. E fala assim, a neve voltar, né? Fala assim, nem a chuva nem a neve voltar. Quando é que neve volta para o céu? Porque está falando de coisa celestial. Por que está falando de coisa celestial? E faz um link lá. O que? Os cabelos da cabeça do ancião são brancos como a neve. A neve, o cabelo que foi arrancado, cortado, jogado por terra. Quando volta, o exército está recomposto. E aí vai ficar branquinho. Aí volta a ser branquinho como a neve. Voltou, entendeu? Voltou. A chuva e a neve não voltam sem antes ter cumprido a sua missão na terra. Não esquece disso, tá, irmãos? Por quê? Porque se você, irmão, se lembrar disso, você lembra de quem você é, você profetiza cura. Você pode profetizar cura. Vinha de viagem, aí o cometé, dois motoristas. Aí um reveza com o outro. Um dirige 8 horas. Aí o outro vai lá, para nos lugares de almoço, aí passa pro outro. Aí ele estava comentando. Se não tiver nenhum tipo de atraso na BR, a gente vai chegar lá no horário dito, né? Aí eu dizia dentro de mim, com autoridade, aqui tem um anjo dentro do ônibus, não vai acontecer nada. Isso aí. É isso mesmo, irmão. Irmão, eu era adolescente, nem sabia nada das coisas, mas sabia que eu tinha uma missão. Eu sabia disso, mas eu não sabia qual era. Eu estava passando, eu tinha um Chevette branco, eu comprei do meu avô. 1974, o Chevette do meu avô. Eu tô passando, irmão, ali, ó, entrando na Prudente Moraes. Era Prudente Moraes totalmente diferente do que é hoje. Aí eu olhei, irmãos, tinha uma senhora e dois, vamos falar o termo que eles usam aqui, pivete. Um puxando a bolsa, outra segurando a cintura dela e o outro puxando do outro lado. Eu passei assim, irmãos, eu só joguei o carro assim, pisei no freio, cantou pneu. Eu já desci. Os três me viram e pum! Eram três, eram grandes. Pum, correram. Aí eu peguei, ela estava toda trema, pus no carro e ela falou assim:
Quando eu estava ali, eu olhei e eu vi gente do outro lado da rua, vi gente próxima, mas ninguém fez nada por mim. Aí eu pedi para o pai, envia um anjo para me salvar. Ela falando, envia um anjo para me salvar. Então, irmãos, essas coisas, você acha que é coincidência? Eu levei ela até a casa dela, ela fala assim, nunca vou esquecer de você, você me salvou. Ela usou o termo, você me salvou. Tadinho. Então, quando você vê que papai, ele dando a ordem para esse anjo, falando assim, olha, apacenta aquelas ovelhas destinadas ao matador, cuida delas. Você acha que papai não tem compaixão? Tem, muita compaixão. Mas essa hora depende exclusivamente deles. Porque eles têm que se encaixar na condição de sardes vestes limpas. Entenderam? Então, até o nosso último tempo, a gente ensina. Se eles aceitarem, se transformam em quê? Sardes vestes brancas. Tem aí em Sardes uns poucos, um bocadinho, que andarão comigo, vestido de branco, porque são dignos. Lembra daquele que está falando lá em cima? Ele está falando no futuro. Andarão comigo. Né? Andarão comigo. Então, ainda há tempo. E o carro era branco. Hã? E o carro era branco, era um Chevette branco. Meu primeiro carro, um Chevetinho branco, irmãos. Irmãos, esse aqui é um pão ázimo. Ó, esse aqui é um pão ázimo. Para os irmãos verem a aparência do pão ázimo. Olha. É. As marcas. Viu? Tá vendo que ele tá marcado? É marca do sofrimento, papai. Essas marcas aqui, ó. É o seu sofrimento. E a gente faz de propósito para deixar essas marcas bem visíveis. Eu gosto de pegar exatamente na marca. E é a marca que eu quero. Por quê? Porque é a hora mais dolorosa quando a gente lembra de ver o sofrimento do papai ali e não poder fazer nada para ajudá-lo. Então, irmãos, quando a gente sempre quando for partir o pão, lembrar o que o papai fez. E é isso o memorial, né? Por nós e também os filhos de Adão. Gratidão, papai. Gratidão. Quando papai fez o memorial, irmãos, quando o sumo sacerdote ele se apresenta no templo, ali com a vestimenta, irmãos, de papai, o sangue que foi derramado, sangue precioso, aí eu pergunto pro irmão, você acha que papai nega um pedido? Quando ele vê o que ele mesmo fez, o que ele passou exatamente porque para aquele momento ele olha para o seu sangue derramado, ele sabe o que é padecer e ele não ouve a intercessão dos seus sacerdotes, ele ouve e responde, irmãos. Entendeu? Então, gratidão, papai. Quando nós estivermos lá,
Nós vamos interceder para aqueles que ficaram aqui. Eles não vão ficar desamparados. Nós vamos ajudá-los. Lá em cima está o administrador infiel. Aí dificulta tudo. Nesse momento, quando nós invocamos, nós vamos lá na luz inacessível. Passa direto. Né? Passa direto. E o papai está lá. Gratidão, papai. Entendeu? Papai ouve aonde nós estivermos, irmãos, ele nos ouve. Gratidão, papai. Entendeu? Porque ele sabe quem nós somos. Aonde nós estivermos, ele nos ouve. E é isso que você tem que sempre lembrar. E você orou, não é ficar esperando resposta, não. A resposta já está contigo. Já vai lá e faça acontecer as coisas. O anjo faz as coisas acontecer. Ele não espera acontecer, ele faz as coisas acontecer. E é isso que você tem que sempre lembrar. Você faz as coisas acontecer aqui nessa terra. De outra forma, por que nós viemos aqui? Viemos fazer as coisas acontecerem. Ok? Gratidão, papai. Nesse momento nós vamos agradecer pelo que o papai fez. Nós invocamos e nós agradecemos. Gratidão, papai. Novamente. Oh, Yalcha! Oh, Yal! Oh, Yalcha! Oh, Yal! Oh, Yalcha! Oh, Yal! Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Gratidão, papai. Pode sentar, irmãos. Uma vez, em denominação, a minha mãe foi com a minha irmã na denominação. E era uma fase difícil que meu pai tinha abandonado a família. É o Jesus Divino. O nome do meu pai era Jesus Divino. E da minha mãe Maria. Aí, eu sou o mais velho de 5 filhos. Aí, irmãos, ela foi. Chegou lá, a minha irmã tava com... O pessoal falava panela no dente, né? Panela. Já viu esse termo? Tá com uma panela. O pessoal falava assim, nossa, essa comida não deu nem pra encher o buraco do dente. Então ela foi com 2 panelas ou 3, não sei. Chegou na denominação, tava um visitante lá. E esse visitante falou assim, ó, lá na nossa igreja, tá obturando dente. Tá obturando dente dentro da igreja. Aqui vai fazer também, se vocês acreditarem. Aí, esse pastor orou lá. A minha irmã falou assim, minha boca ficou amarga. Aí ele falou assim, agora você abre a boca e mostra a boca pro seu vizinho. Aí minha mãe, meio cegueta, olhou assim e falou, filha, eu não tô vendo nada não. Aí eles foram embora. Quando chegou em casa, ela foi, a primeira coisa foi pro banheiro. E os dentes dela estavam obturados, o que era panela. E esses são o quê? O engodo de Satanás hoje, que prende as pessoas
através de sinais e prodígios. Nós vimos ali que o antimachia, ele e o falso profeta, ele tem o quê? Ele tem o espíritos de prodígios e sinais. Então, o que é a questão hoje do que prende as pessoas? São dádivas, são milagres e curas. Até que o papai vem trazer para a gente um entendimento sobre essas coisas. Porque a oração do Pai Nosso de Mateus, que é o Pai que está no céu, que perdoa dívidas, aí é diferente de Lucas, que fala assim: perdoa os pecados. E nós também perdoamos aquele que nos tem ofendido. Viu? Aqueles que nos ofenderam aqui, quando nós estivermos lá, nós vamos perdoá-los. Porque nós também perdoamos aquele que nos tem ofendido. Nos ofenderam aqui embaixo. Não foram como a lei de Israel fala. Você trata bem os estrangeiros, porque também fostes estrangeiro na terra do Egito. E nós, como estrangeiros nessa terra, não fomos bem recebidos. Não fomos. Nem mesmo pelos da própria igreja. Mas nós vamos perdoar aquele que nos tem ofendido. É sempre ofensa que a gente recebe. Só ofensa. Até da família. Até da família. Mas da família, a gente já sabe, né? Que seria assim. Mas o problema são os da igreja, né, irmãos? Que nos ouve com tanto desprezo. E falta de respeito também. Não. 2 anos. Eu lembro quando a gente estava colocando as mensagens sobre a marca, a vacina não era a marca da besta. Nossa. Como que nos atacavam, né, irmão? E hoje você vê aí. Cadê? Eu ainda falava assim: olha, irmãos, vacina para que a gente possa reunir sem ninguém perseguir a gente. E agora, no mês que vem, você já não é obrigado a usar máscara. Só em alguns lugares específicos, como coletivo de ônibus e posto de saúde e hospital. Mas você nem precisa em outros lugares usar máscara. A partir do dia 1º de maio. Já não está precisando, irmão? Aí. Também não. Então, isso, irmãos, é aquilo que a gente já tinha falado, para que eles saibam que existe profeta em Israel. É o vídeo que nós vamos colocar no ar daqui a pouquinho. Para que eles saibam que nós falamos, né, irmãos? Que não... Enquanto nós estivermos aqui, está tudo bem com essa terra.
Tudo bem. Não tem nada para se temer. Mas lembrando ali que tá retendo o rio, né? Tá retendo o rio. Tá retendo o antimachia, né? A representação ali do sexto, ou melhor, sétimo e do o sexto e sétimo. Com a mão erguida ali, a representação dele retendo o rio. Né? É essa condição, que por isso que está bem, porque tribulação vai ser quando acontecer o quê? Satanás descer. E quando ele descer, aí a terra vai entender o que é tribulação. É verdade. Né? É verdade. Eu posso falar uma coisa? Claro que pode. Eu me lembro que quando eu recém tinha entrado no grupo, ali no Telegram, tinha uns irmãos que estavam se revoltando, porque o irmãozinho falou assim, estava se discutindo por causa da vacina. Eu posso fazer vacina? Eu não posso, eu posso, não deve. Aí eu me lembro que o irmãozinho falou, vocês estão com o anjo da vida. Aí eu disse assim, eu vou fazer a vacina, porque eu quero ir para a viagem. Eu me lembro que o irmãozinho falou assim, tá, vocês precisam ter as 3 doses para entrar no avião, né? Eu disse assim, eu vou fazer. E antes de vir pra cá, né, faltava só uma dose. Eu peguei, fui lá e fiz, porque eu tô com o anjo da vida. Aí teve problema nenhum. Não teve problema nenhum. Obediência, né, irmãos? A obediência. E eu falo assim com vocês, irmãos, que agora, cadê o Zé Aldinho? Eles não lembram do que eles falaram contra nós? A respeito da vacina? Amor, a Fernandinha me ligou essa semana, conversou comigo no WhatsApp. Ela não tomou nenhuma dose. Essa irmã é uma irmã que desde a época lá de Sardes, né? Ela estava ali com o irmão Romilson. E aí, o que acontece? O irmão Romilson não consolidou aqueles que estão para morrer. Então ela ficou ali esperando as datas, não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem seis, nem sete, nem oitavo, nem 10. Aí o que aconteceu com ela? Ela desanimou e voltou para as denominações. Então essa é a condição exata de não ter consolidado. O que é consolidar? É fazer ficar forte, duro, enrijecido. Consolidar, fazer ficar sólido. Então, não fez a fé da pessoa ficar sólida, pelo contrário, ficou frágil. Por quê? Porque aí Satanás alcançou um espaço, falar assim, de brotar dúvida. Né, irmãos? Então, eu falo assim com os irmãos, muitos já caíram. Muitos já caíram. Mas você está de pé. E eu falei com os irmãos, olha, todos os irmãos que vierem hoje, eles vão entrar para o nosso grupo de Filadélfia Corpo Presente. Vocês são hoje corpo presente. Viram? Vocês se tornaram corpo presente. Viu, irmã? Se tornaram corpo presente. Não é mais só de estudo, agora faz parte do corpo presente de Filadélfia. Viu, meu irmão? Chegou essa hora maravilhosa. Irmãos, lembrando sobre o partir do pão, né? Somente quem é imergido por conta da condição do primeiro ato, né? Primeiro lava, depois faz o sacrifício, né? Lembrando que a imersão ali, que através do mensageiro de Sardes, ele vale, tá, irmãos? Ele vale, tá? Ele vale. Isso aí não se pode questionar, porque ele ensinou certo. É a imersão no nome de Yahshua. Exatamente. Ok? Gratidão, papai. Gratidão, papai. Vamos juntos. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Grato a Yahshua, grato a Yahweh.
grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Aí a gente lembra da Marinalva, né? Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 22. Vós vos aproximaste do monte Sião. E a irmã irmã Marinalva falou que não vinha, né? Hã? Ela fez surpresa. Ela falou que não vinha, não? Falou. Não falou, irmã? Não. Foi ela não, acho que foi ela.